Olá, queridas amigas, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal destinado a estudarmos o livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. O nosso programa é o programa Jesus e o Espiritismo, que já está há alguns anos no ar, tanto pela TV Mundo Maior quanto pela TV A Caminho da Luz, através do seu canal no YouTube. É uma alegria imensa podermos nos encontrar. O meu nome é André Luiz Querini Vilar e apresento esse humilde projeto que tem o intuito de estudarmos esta obra que, para mim, tem trazido um conhecimento muito grande. Eu convido a todos a mergulharmos na história de hoje, convido a todos a interagirmos, a pensarmos e a raciocinarmos. Eu convido os bons espíritos vinculados ao CEPAC, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, para que nos intuam, para que nos envolvam, já que não podemos fazer espiritismo sem os espíritos. Carinhosamente eu os convido para as nossas reflexões no dia de hoje. No primeiro momento, nós veremos, começamos no programa passado, nós estamos estudando o capítulo 22, a Revolução Francesa, é o tema do capítulo. E quem quiser acompanhar desde o prefácio de Emmanuel até o vídeo de hoje, já está disponível no canal da TV A Caminho da Luz no YouTube, numa playlist intitulada Estudo do Livro A Caminho da Luz. Hoje nós veremos nesse primeiro bloco contra os excessos da Revolução. Nós estamos naquele momento histórico em que houve a queda da Bastilha, tiraram do poder Luís XVI, e agora nós estamos vendo aquele momento difícil narrado por Emmanuel, dos excessos, e vamos ver o que ele nos diz no dia de hoje. A Revolução Francesa, desse modo, foi combatida imediatamente pelas outras nacionalidades da Europa, que, sob a orientação de Pitt, ministro da Inglaterra, sustentaram contra ela e por largos anos uma luta de morte. A Convenção Nacional, apesar das garantias que a Constituição de 1791 oferecia à pessoa do rei, decretou-lhe a morte na guilhotina, verificando-se a execução aos 21 de janeiro de 1793, no local da atual Praça da Concórdia. Em vão, tenta Luís XVI justificar sua inocência ao povo de Paris, antes que o carrasco lhe decepasse a cabeça. As palavras mais sinceras afluíam-lhe aos lábios, suplicando a atenção dos súditos, numa onda de lágrimas e de sentimentos que lhe burburinhavam no coração. Não obstante a sua calma aparente, renovavam-se as ordens aos guardas do cadafalso e rufam os tambores, com estrépito, abafando as suas afirmativas. Então, nós ainda temos 2 parágrafos a respeito deste tema, mas aqui apenas para não perdermos este momento histórico que Emmanuel nos narra. Luís XVI, ele não era, voltamos a repetir o que já vimos no programa passado, ele não era um governante ruim, ele não estava ali com sede de poder, ele não estava ali, ele, pelo contrário, ele tentou o máximo possível mostrar para o povo que ele também foi herdeiro de outras pessoas, como Luís XV, que abusaram do poder, deram privilégios para determinadas classes sociais, deram poderes aos padres da época, mas que ele próprio estava lutando contra essas injustiças, mas que em pouco tempo também não conseguiria sanar todos os problemas. Não adiantou. Foi lavrado a sentença condenatória, dizendo que ele não tinha direitos a nada, foi no que hoje é a Praça da Concórdia e ali ele foi guilhotinado. E o povo não estava nem aí para a sua argumentação, não estava preocupado se ele era inocente ou não, se ele estava com a verdade ou não. As pessoas estavam preocupadas, era com o momento atual.
E agora nós vamos ver Emmanuel continuar a sua narrativa em torno deste assunto. A França atraía para si as mais dolorosas provações coletivas, nessa torrente de desatinos. Com a influência inglesa, organiza-se a primeira coligação europeia contra o nobre país. Mas não somente nos gabinetes administrativos da Europa se processavam providências reparadoras. Também no mundo espiritual, reúnem-se os gênios da latinidade, sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada, aquela que fora a corajosa e singela filha de Dó-Ré-Mi, volta ao ambiente da antiga pátria, à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Numerosas caravanas de seres flagelados, fora do cárcere material, são por ela conduzidos às plagas da América, para as reencarnações regeneradoras de paz e de liberdade. Nós estamos aqui falando de Joana d'Arc, que foi aquela que ajudou a pôr fim nesta guerra que alguns países da Europa, encampada pela Inglaterra, teve contra a França. Ela, uma mulher vestindo armadura, passando por homem, ela lidera um exército que ajudou e muito a França. Então nós percebemos que o alto nunca deixa-nos desamparados, nós nunca estamos reféns da própria sorte. De quando em quando nós recebemos baluartes do mundo maior na política, na ciência, na religião, na filosofia, na sociedade, em qualquer âmbito material, para que nós possamos receber as grandes verdades e compreender o nosso papel frente a um planeta ainda de provas e de expiações, frente ainda a tanta desigualdade material e espiritual. Nós percebemos que nós não estamos sozinhos, nós percebemos que nós não estamos abandonados, e é isto que nos dá força, ânimo e coragem para seguirmos adiante. E o nosso outro item ainda do primeiro bloco é o período do terror, quando Emmanuel nos fala: a lei das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo. Sob as suas disposições sábias e justas, a cidade de Paris teria de ser ainda por muito tempo o teatro de trágicos acontecimentos. Foi assim que se instalou o hediondo Tribunal Revolucionário e a chamada Junta de Salvação Pública, com os mais sinistros espetáculos do patíbulo. A consciência da França viu-se envolvida em trevas espessas. A tirania de Robespierre ordenou a matança de numerosos companheiros e de muitos homens honestos e dignos. Erradamente, Carlota Corday entregou-se ao crime na residência de Marat, com o propósito de restituir a liberdade ao povo de sua terra e expiando seu ato extremo com a própria vida. Ocasiões houve em que subiram ao cadafalso mais de 20 pessoas por dia, mas Robespierre e seus sequazes não tardaram muito a subir igualmente os degraus do patíbulo, em face da reação das massas anônimas e sofredoras. Então nós fizemos questão de ler também este parágrafo, porque tem muito a ver com o que nós vimos agora.
foi uma época de muita perseguição, uma época de muitas mortes, uma época de um agravamento político, social, uma época em que nós percebemos as lutas campeando na sociedade, governos tirânicos, presunçosos, prepotentes, visavam a si e a um grupo de pessoas e a maioria da população naquela situação totalmente destrambelhada. Aquelas perseguições que fazia-se o que queria em nome da liberdade, em nome de uma Constituição, em nome de um bem maior, mas que na verdade era o pano de fundo para cometer os crimes hediondos que a história nos narra. Lembrando que Emmanuel, ele não tem a finalidade, através do livro A Caminho da Luz, de retratar a história, já que a história está contada através dos seus livros. Aqui nós temos visto o lado espiritual da história que nós conhecemos. E lembremos sempre que, por maiores que foram os desafios, por maiores que são os desafios, Jesus, na condição do nosso governador espiritual, não nos abandonou e não nos abandona. Mesmo o momento sendo delicado, de tristeza, tanto o momento histórico que estamos vendo, tanto quanto o momento atual, que também é um momento triste, é um momento delicado, é um momento complicado coletivamente, se nós formos a fundo estudar a mensagem espírita, se nós formos buscar em Allan Kardec, o nosso codificador, o nosso professor, nós verificaremos de modo plausível, racional e com um bom senso imenso o porquê que nós passamos por momentos como o do livro e momentos como o pandêmico dos dias atuais. O que eu tiro de lição de tudo isto é que, para que venha a melhoria, às vezes vem também o momento da instabilidade. Como diz aquele dito popular, para que venha a bonança, é preciso que o mau tempo passe. Então, nós estamos naquele mau tempo. Após ela, este mau tempo, nós com certeza vislumbraremos uma realidade bem diferente da que estamos tendo no momento atual. O nosso programa ainda não terminou, é apenas um intervalo e já retornaremos com outro bloco com o tema A Constituição. Lembrando que todo o nosso capítulo atual tem como finalidade a Revolução Francesa. Já retornaremos. Voltamos com o estudo do livro A Caminho da Luz. Queridos amigos, queridas amigas, é uma honra muito grande poder ter o seu contato, o seu convívio, receber a sua mensagem. Eu agradeço muito a oportunidade que a TV A Caminho da Luz e a TV Mundo Maior me dão de podermos estar juntos, de podermos refletir juntos, meditarmos juntos. Tantas pessoas enviando mensagens tão carinhosas. Eu gostaria de dizer que o programa tem o intuito de chegar até você, semanalmente, que nos acompanham e nos divulgam. E como dissemos no final do bloco anterior, nós veremos agora a Constituição. Emmanuel dizendo: depois de grandes lutas, com o predomínio das sombras, conseguem os gênios da França inspirar aos seus homens públicos a Constituição de 1795. Os poderes legislativos ficavam entregues ao Conselho dos 500 e ao Conselho dos Anciães, ficando o poder executivo confiado a um diretório composto de 5 membros. Então aqui nós já vemos que a França passou por alguns anos de turbulência, de perseguição, de mortes, de problemas vários, e aqui eles já estão procurando alternativas para poderem ter um governo mais equilibrado. Nós temos um programa
pela TV A Caminho da Luz, todas as quartas-feiras, às 7h30 da manhã, horário de Brasília, ao vivo, com o nosso irmão Charles Kempf. E ele estava fazendo um estudo alusivo à época de Kardec e passou por mais de 10 regimes em prazo de menos de 100 anos a França. Foi a monarquia que caiu e veio esse, e depois caiu, voltou essa, e foi um momento muito interessante da história. Nós estamos aqui vendo bem rápido, não estamos fazendo uma cronologia de pontos importantes, senão nós ficaríamos aqui muitos programas, mas nós percebemos que a época que Kardec veio, a França estava em meio de um momento de muita turbulência. Veremos ainda Napoleão Bonaparte, veremos Allan Kardec nesse contexto todo. Então nós percebemos como, em questão de 200 e poucos anos para cá, muitas coisas mudou na França, muitas coisas modificaram na Europa e muitas coisas influenciaram também o momento atual. Estabelece-se, dessa forma, uma trégua de paz, aproveitada na reconstrução de obras notáveis do pensamento. Os centros militares lutavam contra os propósitos de invasão de outras potências europeias, cujos tronos se sentiam ameaçados na sua estabilidade, em face do advento das novas ideias do liberalismo, e os políticos se entregavam a uma vasta operosidade de edificação, vingando nesse esforço as mais nobres realizações. Então aqui é uma vez mais a espiritualidade procurando influenciar os homens. A paz, ela não está na ausência dos conflitos, dos embates, das dificuldades, dos problemas sociais. A paz está em convivermos harmoniosamente com as diferenças. A paz nasce quando eu compreendo que o mundo que eu vivo, ele não é aquele mundo das formas exatas, é um mundo líquido, como já há muitas teorias falando disto. Não líquido no quesito da água, não, mas no quesito da volaticidade do pensamento, da ideia. Muda-se tudo muito rápido, as coisas hoje crescem muito rápido. Eu vejo, por exemplo, que nesses últimos anos nós estamos tendo um avanço imenso. Conversava esses dias com um amigo, por exemplo, sobre a questão do dinheiro virtual. Hoje nós temos as criptomoedas, hoje nós temos moedas que altamente seguras e que não têm forma, não são cédulas, não são moedas como nós conhecemos palpável. Então nós vemos que o mundo está mudando muito rápido. O mundo está caminhando a passos, galgando cada vez mais o seu entendimento, a sua compreensão. Então eu vejo que naquela época foi o prelúdio para que nós tivemos os dias atuais. Não ainda no modo perfeito, não ainda de um modo concreto, não ainda de um modo perfeito, mas foi o preparo. Eu fico imaginando quando chegarmos a um mundo de regeneração, a qual, para mim, André Luiz, uma opinião pessoal e naturalmente sujeita também a falhas de interpretação, mas nosso lar, para mim, é uma cidade exemplo do que será o mundo de regeneração. Governos justos, moradores conscientes, não há desemprego, não há fome, não há moradores de rua, não há desvios, não há bandidagem, não há roubo, não há desonestidade. Quando nós falamos tudo isso e olhamos para os dias de hoje, nós falamos assim, nossa, mas está distante. Eu não tenho capacidade de mensurar o tempo, porque há 10 anos atrás, 20 anos atrás, ninguém diria que hoje nós estivéssemos com a tecnologia que nós temos. Então, o que será nos próximos 20, 30, 40 anos? Por isso que nós somos convidados a acelerar o passo na nossa modificação íntima, porque nós não sabemos as crianças que estão reencarnando hoje. Então nós precisamos correr contra o tempo para não ficarmos atrás moralmente falando, já que tecnologicamente nós estamos atrás. Uma criança hoje faz no celular coisas que nós adultos pelejamos para fazer.
Continua Emmanuel. Contudo, a França, depois dos seus desvarios de liberdade, estava ameaçada de invasão e desmembramento. Povos existem, porém, que se fazem credores da assistência do alto, no cumprimento de suas elevadas obrigações, junto de outras coletividades do planeta. Assim, com atribuições de missionário, foi Napoleão Bonaparte, filho de obscura família corsa, chamado às culminâncias do poder. Então aqui Emmanuel usa uma palavra que me chamou muita atenção. Você teve a oportunidade de ver também, que Napoleão Bonaparte ele foi um missionário. Mas como é que pode, André, um missionário fazer o que ele fez? Primeiro, vamos aqui, em rápidas palavras, num rápido estudo, analisarmos o que é missionário. Missão é um compromisso, um desafio que eu atribuo a uma outra pessoa. Quando falamos de missão pessoal, nós podemos falar de uma missão que envolva economia, família, população, religião, ciência. Nem toda missão envolve moralidade. Existem muitos cientistas que vêm com o compromisso de desenvolver determinada vacina, de desenvolver determinado remédio, mas ele não tem, assim, propriamente dito, um grande avanço de moralidade. O nosso problema é associarmos missão, missionários, com humanidade. E aí nós olhamos para um personagem como esse e perguntamos, mas como é que um Napoleão Bonaparte pode ser um missionário? Ele foi. Ele veio com todo um preparo. Ele não caiu na França à toa. Era um gênio na arte da guerra, conseguiu aglutinar para si, foi subindo no escalão do exército francês, chegando ao posto de ser um imperador. Então nós vemos que Napoleão, ele se perdeu pelo poder, ele se perdeu pela ideologia de querer conquistar o mundo, ele se perdeu pela ideologia de querer mais território, mais influência, mais poder. Ele que havia sido Júlio César, não é? Ele trazia consigo aquela ideia expansionista do Império Romano. Tanto é que ele utiliza até o mesmo título, ele era o imperador. Então eu vejo que ter o poder nas mãos, eu não censuro Napoleão Bonaparte. Eu fico imaginando, será que se fosse eu, com o compromisso que ele teve, diante dele o poder que ele passou a ter, será que eu também não cometeria o que ele cometeu? Será que eu também não caminharia para uma senda complicada como ele caminhou? Muito provavelmente sim. Então, quando eu vejo uma pessoa que desviou da sua missão, que foi o caso de Napoleão Bonaparte, eu vejo com aquele olhar, primeiro, poderia ser eu. Então eu já não critico por criticar, eu já não censuro por censurar, porque eu só posso censurar uma pessoa se eu tiver a certeza que no lugar daquela pessoa eu faria diferente. E eu tenho absoluta certeza que no lugar dele não faria diferente do que ele fez. Esse é o primeiro ponto. E quando eu vejo uma pessoa que desvia da sua missão, porque quanto maior a missão, mesmo que não seja no campo da moralidade, ele teve uma missão imensa junto a um país que representava um grande impacto naquele momento. Quantos espíritos não estiveram vinculados no seu projeto reencarnatório? Com a sua missão falida, quantos projetos a França deixou de abraçar que vieram com compromisso junto de Napoleão? Então não é simplesmente, Napoleão falhou. Não, foi todo um projeto que falhou. Não foi Napoleão apenas. Nós não podemos imaginar e atribuir a ele, apenas a ele, não. Então eu olho e penso assim, nossa, quanto trabalho a espiritualidade não teve para elaborar um plano de ação. Quanto trabalho, quantas décadas, às vezes um projeto desse levam décadas para serem formulados no mundo espiritual, às vezes séculos, e por ambição
e por falta de controle de si mesmo, por falta de autocrítica, por falta de coibir as más inclinações, caminhamos para o absolutismo, o autoritarismo e por aí afora. Então nós vemos que é um prejuízo coletivo, é um prejuízo para todas aquelas pessoas que estavam em volta. Então quando uma pessoa fala assim, nós temos que olhar sempre com o olhar da compaixão, com o olhar da misericórdia, com o olhar do bom senso, sem criticarmos por criticar, sem ofender por ofender, sem aquela falsa modéstia ou aquela falsa ideia de que se nós estivéssemos ali, poderíamos fazer muito diferente do que a pessoa fez. No próximo vídeo daremos continuidade no estudo do capítulo 22, Revolução Francesa, do extraordinário livro de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, A Caminho da Luz. Ao encerrar o vídeo, eu convido a você a deixar o like, a deixar o seu comentário no vídeo, a compartilhar para que outras pessoas possam também nos conhecer, e eu convido a conhecer o meu site, andreluizvilar.com. Semanalmente eu escrevo artigos à luz do Espiritismo e carinhosamente eu te convido a conhecer os meus textos, a conhecer o meu site, a navegar por ele, e lá você vai conhecer um pouquinho a respeito do que eu alimento no meu site. Uma semana de muita paz, de muita luz e até o próximo programa.